segunda etapa, vocês vão entender como que funciona um diagnóstico de gestão. E por que que é importante a gente fazer um diagnóstico? Muitas vezes eu chego, às vezes, numa empresa, em um cliente, e as pessoas acham que isso tudo é perda de tempo. Eu entender meu perfil, eu entender a realidade da empresa hoje, em que isso vai me ajudar. Eu quero já partir para ação, eu quero resolver o que eu posso fazer. Mas é muito importante a gente ter esse mapeamento, a gente entender o nosso ponto de partida, até para a gente conseguir medir os resultados. Então é importante você entender o que acontece hoje dentro da sua empresa, em cada área, o que acontece dentro de você. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir agir de maneira mais certa, mais correta, em cima do que realmente precisa ser trabalhado. Tem coisas que vão ser pequenos ajustes, tem coisas que, às vezes, a gente tem que tirar tudo do zero, porque às vezes não existe controle financeiro, às vezes não existe processo, e como são coisas essenciais na gestão de uma empresa, mesmo que você ache que a sua empresa é pequena, eu ainda não preciso disso, quando eu ficar maior eu vou fazer. A partir do diagnóstico a gente entende realmente os pontos estratégicos que a gente precisa resolver, todas as situações em torno dele, para que você consiga crescer realmente. Porque às vezes hoje você não está crescendo porque você não conseguiu resolver essas situações e o diagnóstico vai conseguir te dar muita clareza sobre isso. Estamos aqui na segunda parte do diagnóstico. Agora a gente vai falar do diagnóstico de gestão aqui do Acelere Seu Negócio. A Fernanda respondeu várias perguntas lá na internet, depois de passar por todos os testes de mapeamento de perfil. Agora a gente vai focar no negócio. Então, Fernanda, a primeira pergunta que a gente sempre faz é sobre o comprometimento. Por quê? Não adianta a gente entrar nesse processo, que é um processo que vai tirar você da sua zona de conforto. Vai incomodar, vai doer, vai ser chato. E às vezes você não vai ver o resultado assim, imediatamente, mas você tem que confiar no processo, você tem que acreditar que tem toda uma estrutura que você vai passar, vai construir, para que realmente depois no final você olhe e fale, poxa, tá tudo certinho, organizado, o meu negócio realmente está na palma da minha mão, eu me conheço também. Então você deu nota 8 para o comprometimento. Por que você deu nota 8 e não deu nota 10? Gente, aqui não tem, assim, resposta certa, né? Mas, assim, o nosso objetivo é que no final ela chegue no 10. Então, se hoje ela falou 8, eu quero entender por quê, para que a gente possa correr atrás desse 10. E ela principalmente, né? Que eu tô aqui só ajudando. Então, Lorena, eu praticamente vivo, respiro o meu negócio. Eu acordo pensando, já acordo produzindo. Mas, como eu fico por conta de fazer todas as áreas do negócio, eu fico um pouco sobrecarregada. E às vezes eu desligo. E aí é a parte que eu me descomprometo de tudo, às vezes no horário errado, e acabo perdendo algumas vendas, algumas coisas, por estar sobrecarregada mesmo. Às vezes uma coisinha sai sem testar, acaba correndo um risco de falhar à toa, né? Não é aquela coisa assim que daria para ser melhor, porque sempre dá, né? Para ser um pouquinho melhor. Esse é o nosso objetivo aqui. É isso aí. Então, na verdade, gente, o que acontece? Ela tá altamente comprometida, né? Ela já começou falando que ela vive e respira o negócio dela. E às vezes, nesse processo, a gente se sente mal por parar, né? Por ter um momento de colocar as perninhas pro alto, a gente se sente mal por isso, porque a gente pensa assim, pô, o tempo que eu tô aqui, eu tô perdendo uma venda, eu poderia estar organizando alguma coisa, só que a gente, humanamente, precisa disso. A gente precisa ter essas paradas, mas é isso que você falou, talvez é no momento errado. Acontece no momento errado e aí você se sente mal por isso. Se você tivesse com tudo muito redondinho, como vai acontecer até lá no final, você teria aquele momento para parar assim, não, eu posso parar, porque as coisas estão controladas, tá tudo certo. A estruturação de um planejamento, você deu nota 5. Como que acontece assim, o planejamento hoje dentro do seu negócio? Então, esse planejamento 5 foi muito por conta de viver o momento do hoje e dos meses que estão perto, né? A questão que você me perguntou uma vez sobre como você vê o seu negócio no futuro. Que é a próxima pergunta, visão de futuro. Então, que vai muito também com o planejamento, porque a gente se planeja não só pra agora, planeja pra amanhã, né? Então eu peco muito nisso, porque eu fico só naquela questão do hoje
e o amanhã, se o meu negócio decolar, provavelmente eu não vou dar conta dele e que pode acontecer dele cair ou enfim, né? Porque você tem que entregar depois, não adianta só vender, você tem que fazer uma entrega bem feita. E com a mesma qualidade. E eu acho que isso acontece com muita gente que tem um produto legal, que explode e que depois não dá conta dessa segunda parte. Aí aqui a gente fala um pouco sobre habilidade técnica. Você deu nota 7. Porque de tudo que eu preciso fazer, de tudo eu sei um pouco. Então, parece que eu sei resolver tudo, mas do mesmo jeito não dou conta de resolver tudo por causa do tempo. Então, fica nesse 7. Treinamento, formação de equipe, todo o seu RH, que às vezes fala, Lorena, eu não tenho uma equipe fixa, mas você tem uma equipe grande que você tem que cuidar, pessoas que trabalham com você no antes, né, também te ajudam. E na hora mesmo que está acontecendo tudo, você também tem muita gente. Como que você vê essa questão aí das pessoas? O antes é a parte que dá mais trabalho, com certeza, é a parte mais difícil. Primeiro selecionar, depois treinar, explicar o que é, né, que a gente faz, o que é mais importante, o que não é. Na hora da execução, aí já tá tudo certo, já é 95% o antes, né? Então essa parte da equipe é muito importante. Você acha que isso é uma coisa assim muito decisiva para você? É uma coisa que se você não cuidar muito dessa parte, que é uma parte muito estratégica, eu acredito que eu visualizo do seu negócio, você pode acontecer muita coisa errada. 100%, a equipe é tudo, é quem vai atender o cliente, é a cara do negócio. Porque se eu não puder estar presente, a minha equipe é que vai estar lá me representando. Então, uma coisa que eu sempre falo é, primeiro de tudo, para você trabalhar com criança, né? Você tem que amar o que você está fazendo, você tem que estar ali por prazer, você tem que ser carinhoso com as crianças. Primeiro você tem que curtir o momento que está ali. Isso para mim é o fundamental na equipe inteira. Agora falando um pouco das finanças, que aí a gente também entra na parte pessoal. Por quê? Se a pessoa não está organizada na vida, na casa dela, na hora que ela vem para a empresa, ela replica o bom ou o ruim. E a gente sabe que hoje, gente, a maioria dos brasileiros, eles estão numa situação financeira complicada por falta de cultura, porque você faz uma faculdade, mas você também não aprende, até a faculdade de administração, ela não ensina você a gerir as suas finanças pessoais e ensina a parte técnica, mas as finanças, acho que são um pouco como o seu trabalho, é muito comportamental, é muito sentimento. E a gente demora, às vezes, muito para perceber isso, a gente não aprende isso rápido. E aí, qual que é o personagem que você traz aqui na hora das suas finanças de cuidar? Finanças é uma parte complicada, assim, durante muito tempo eu sentia que eu estava trabalhando por um sonho, assim, que nunca imaginei que a minha empresa ia chegar aonde está. Trabalhava porque gostava mesmo e não me importava muito com a parte financeira. Tava ali. E agora, com o crescimento, eu vi que realmente eu preciso me estruturar para sempre trocar os materiais, ter sempre materiais novos, fazer os pagamentos, os investimentos que são necessários. E como hoje eu vivo disso, eu preciso ter a minha parte ali também. E se a gente não se organizar, a gente acaba pegando a parte de um e colocando no outro. Pego o meu salário e coloco no investimento. Você acha que é seu dinheiro, mas na verdade é dinheiro para pagar as pessoas, para fazer investimento. Tem que estar tudo muito definido, muito, muito certinho para você não se perder. Que às vezes entra um dinheirão ali na empresa de um monte de pagamentos e fala, nossa, tô rica. Mas na verdade não é isso, na verdade você tem. E aí você mistura seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Então isso é muito complicado. E muito empresário sofre com isso, né? Se ele não tiver alguém 99. Ali pra puxar a orelha, já pega ali no caixa do dia. Exatamente. Enfim. E aí falando um pouco agora de processos. Você deu nota 5. O processo da organização, assim, o que vem lá da base, lá do início, que é organização de material, checklist, fazer uma planilha do financeiro,
tudo que é da parte do planejamento mesmo, assim, que é a parte burocrática. Porque eu fico muito focada na questão da entrega, na questão da equipe, de passar essa questão do sonho da criança, de fazer os treinamentos, de tudo ser lindo, de você olhar e se emocionar com aquilo, mas aí eu é que fico emocionada depois. E falar um pouquinho da gestão de tempo, que você fez lá o teste do tempo, também a gente não mostrou, gente, que foram muitos testes, mas a gente teve até pelo seu perfil, né, a gente teve uma situaçãozinha lá no teste de tempo, que a Fernanda pode melhorar um pouco a gestão do tempo dela. Até você marcou aqui 5 também. Fico sem tempo pra mim, sem tempo pra minha vida pessoal, né? A gente acaba... Às vezes você esquece que é uma pessoa, né? Você tem que ir na academia, você tem que ter um tempinho pra enfim, sair, fazer as coisas. E aí sua estima fica baixa, a energia baixa junto e vai tudo desorganizando e daqui a pouco você não tá rendendo no negócio também, né? Aí falando um pouquinho do mercado que você tá inserida. Então hoje, por exemplo, a Fernanda é uma pessoa que ela tem resultado com o negócio dela, né? Mas isso vai se perpetuar a vida inteira? Depende do empreendedor, né? Mas assim, as coisas mudam também. Às vezes hoje o seu negócio dá certo desse jeito. Daqui uns anos talvez você vai ter que fazer um ajuste, você vai ter que mudar, você vai ter que vender outra coisa ou vender de um outro jeito. Então é muito importante que você tenha essa visão micro, mas também expanda um pouquinho para que você comece a perceber as movimentações e entender, vou continuar assim, ou não, eu preciso investir nisso agora, né? Tem muita gente, por exemplo, investindo em tecnologia, porque a sua área vai ficando defasada. Enfim, você consegue fazer um pouco isso? Você consegue tirar um tempo na sua agenda? Eu olho muito pouco pro lado, vamos colocar assim, que eu me preocupo muito mais com o meu trabalho do que ficar olhando a concorrência ou as outras coisas infantis que estão como tendência, né? Eu fico às vezes um pouco por fora disso. Então assim, uma última coisa que eu queria perguntar, que eu gosto de perguntar... Fiquei até com medo. Que é o quê? Se você ganhasse assim hoje um valor muito alto, se você ganhasse 10 milhões, o que você mudaria? O que mudaria na sua vida hoje? Você abandonaria a empresa? Você faria um alto investimento? Você mudaria de mercado? O que você faria hoje na sua vida? Eu não abandonaria a empresa porque eu comecei sem nada, sem ganhar nada nela e fiquei por lazer mesmo. Então eu continuaria nela, porém colocaria menos a mão na massa, trabalharia mais nessa parte de liderança, de supervisão, de estratégia. Aí às vezes também acompanhar os eventos eu gosto muito, porque é ali que você vê a carinha da criança sorrindo, pra mim aquilo ali, ganhei tudo. É o resultado. É o resultado. É o que te motiva. Às vezes o resultado não é só financeiro, é de você ver que tudo aquilo que você pensou, que você idealizou, valeu a pena, porque vai mudar a vida de alguém. Acho que a gente tá trabalhando sempre em volta disso. Aí eu vou falar, essa parte eu vou falar que a Fernanda está certa, ganhou 10 no diagnóstico, por quê? Na verdade é uma pergunta, até para finalizar essa parte do diagnóstico, é uma pergunta legal para você se fazer. E é interessante também a gente fazer um link para o futuro. Então como que você visualiza você no futuro? Assim, na parte estratégica, provavelmente, da empresa. E aí agora, Fernanda, a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem agora a parte difícil do dever de casa. Toda a parte do desenvolvimento. Porque é muito legal a gente saber o que tá ruim. Mas como eu falei, sair da zona de conforto que é o mais complicado. Você sabe o que é ruim, mas você tem que fazer um esforço grande para poder realmente buscar o ideal. Então, é sempre importante a gente estar com essas tarefas, a gente ter tarefas, a gente ter essa melhoria, né, essa ideia de melhoria constante na nossa cabeça.